Olá, cursistas. Meu nome é Alex Vanúbio Mendes. Sou professor responsável pela disciplina de Fundamentos e Metodologia das Ciências aplicada à educação infantil. Iremos continuar nossos estudos. Falaremos sobre nutrição e sistema digestório, sistema cardiovascular e os órgãos dos sentidos. O material impresso que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo no estudo dessa temática. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir do tópico do seu interesse. Procure conhecê-lo bem. Ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que o seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvidas, para que posterior, nos fóruns Tira Dúvidas, faremos um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição. Basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Então, vamos começar? A alimentação e a nutrição são processos fisiológicos complexos que merecem ser devidamente esclarecidos, no sentido de diferenciá-los, pois não são sinônimos um do outro. A alimentação é representada pela escolha dos alimentos a serem consumidos e ingeridos devidamente. A nutrição é o processo de digestão, absorção e excreção dos diversos nutrientes que os alimentos realizam. Nesse sentido, a nutrição é a base da sobrevivência do homem. O processo digestivo dos alimentos se inicia na boca com a mastigação, formando o bolo alimentar que segue através do esôfago para o estômago. Neste, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, que é rico em enzimas, formando uma pasta aquosa denominada quimo, que segue, por sua vez, para o intestino delgado. Nesse intestino, quimo se desintegra em contato com o suco enteral e os nutrientes são absorvidos pelo organismo. Entretanto, na circulação sanguínea, em direção às células. O resto do quimo segue para o intestino grosso, onde novos nutrientes são absorvidos e ocorre a formação dos excrementos humanos. Está consolidado dessa forma o ciclo de nutrição do homem. Nos seres humanos, o sistema digestório, também chamado de sistema digestivo, é composto pela boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Algumas glândulas, como o pâncreas, fígado, glândulas salivares, também auxiliam na digestão dos alimentos. Acadêmicos, acompanhem o slide que segue. Na boca, encontramos a língua e os dentes, que ajudam no preparo dos alimentos para a digestão, fazendo a digestão mecânica. Podemos dizer que a digestão começa na boca, pois os dentes são os responsáveis por cortar e triturar o alimento, para que em pedaços menores sofram melhor a ação das enzimas digestivas, tornando a digestão mais rápida. A língua também participa da digestão. Afinal, é nela que encontramos os botões gustativos, capazes de detectar o sabor. Além de identificar os sabores, ela também tem a função de manipular o alimento e misturá-lo à saliva produzida pelas glândulas salivares. A saliva, além de umedecer a mucosa e proteger a boca de bactérias, lubrifica os alimentos para facilitar a sua mastigação, gustação e deglutição. Por conter amilase savilar, também chamada de pitialina, a saliva atua na digestão do amido e do glicogênio, quebrando-o em maltose. A amilase salivar atua no pH neutro da boca, sendo inativada ao chegar ao estômago com o pH ácido. Acompanhe o slide. Quando o alimento é mastigado e misturado à saliva, passa a ser chamado de bolo alimentar.
com a ajuda da língua, esse bolo é empurrado para o esôfago pelo processo que chamamos de deglutição. A faringe e a laringe se comunicam por um canal que leva ar aos pulmões. Quando o bolo alimentar passa por aquele local, entra em ação uma membrana que fecha a laringe, impedindo assim que algum alimento caia nas vias respiratórias. Essa membrana que fecha a laringe se chama epiglote. Por vezes, a epiglote pode falhar na passagem de algum alimento, deixando cair pequenas quantidades de alimentos na laringe, o que provoca, o que já estudamos, o engasgo e a tosse. Depois de deglutido, o alimento vai parar no estômago, através do esôfago, por meio de movimentos musculares. Quando no estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico e enzimas digestivas. O suco gástrico é produzido pelas glândulas estomacais, que se localizam nas invaginações da mucosa das paredes do estômago. O ácido clorídrico tem um pH extremamente ácido, atua na desnaturação das proteínas, facilitando a sua digestão. Facilita a absorção do cálcio e do ferro pelo organismo e destrói milhares de bactérias. A pepsina é a principal enzima que ocorre no suco gástrico. Essa enzima é secretada por células na forma de pepsomogênio, quando sofre a ação do ácido clorídrico. Transforma-se em uma pepsina e começa a atuar, digerindo proteínas e quebrando as ligações peptídicas entre alguns aminoácidos. Mas não é só a pepsina que está presente no suco gástrico. A lipíase, enzima que quebra lipídios, e a renina, que atua na coagulação da caseína, que é a proteína do leite. Também estão presentes no ácido clorídrico. A renina é produzida em grande quantidade no estômago de bebês e crianças, sendo pouca produzida pelo estômago dos adultos. Parte da água e dos sais, alguns medicamentos e o álcool também são absorvidos no estômago. Depois de permanecer no estômago de 2 a 4 horas, o alimento se torna uma massa semilíquida e acidificada, que passa a ser chamada de quimo. Depois de sair do estômago, o quimo é levado para o intestino delgado, que se compõe de 3 partes: o duodeno, o jejuno e o íleo. No duodeno, há milhares de glândulas que produzem o suco intestinal, também chamado de suco éterico, que contém enzimas. É também no duodeno que são lançadas as secreções produzidas pelo pâncreas, suco pancreático, e as secreções produzidas pelo fígado, que chamamos de bile. O suco pancreático contém diversas enzimas, como a tripsina, a quimiotripsina, que quebra as proteínas, transformando-as em moléculas menores. A lipase pancreática, que quebra as gorduras, transformando-as em ácido graxo ou glicerol, e a amilase pancreática, que quebra o amido e o glicogênio, transformando-os em maltose. Também no suco pancreático, há enzimas que quebram o DNA e o RNA, chamadas respectivamente de desoxirribonucleases e ribonucleases. A bile também contém sais biliares que transformam as gorduras em gotículas que se misturam com a água, facilitando a ação da lipase pancreática. Após passar por toda essa transformação no intestino delgado, a digestão se finaliza na região do jejuno e do íleo, que sintetizam o suco intestinal, compostos pelas enzimas maltase, transforma maltose em glicose, e sacarase, transformada frutose em glicose. Lactase transforma lactose em glicose e galactose. Depois de passar por todo esse processo, o quimo se torna um líquido esbranquiçado
e passa a ser chamado de quilo. É no intestino delgado que ocorre a absorção da maioria dos nutrientes, que passa pela corrente sanguínea e os vasos linfáticos. Veremos no slide que segue. Os restos de alimentos que o nosso organismo não aproveita demoram até 9 horas para chegar ao intestino grosso, onde podem permanecer cerca de 1 a 3 dias. O intestino grosso é constituído de seco, onde está o apêndice, colo e reto. É no colo que há absorção de água e sais minerais, que porventura não foram absorvidos no intestino delgado. É também no colo que durante a permanência do quilo no intestino grosso que ocorre a proliferação de milhares de bactérias que absorvem parte da água e dos sais do quilo, tornando-a sólida e transformando-a em fezes. As fezes são formadas por água e restos que o corpo não conseguiu digerir, como a celulose. As fezes são eliminadas pelo reto, que possui uma abertura para o meio exterior através do ânus. Você alguma vez já escutou o coração de alguém bater e se perguntou o motivo pelo qual ele faz isso? Alguma vez você já perguntou por que o coração não pode parar de funcionar? Pois bem, durante os 70 anos que dura, em média, uma vida, o coração bate mais de 2,5 bilhões de vezes. Há um ritmo médio de 70 pulsações por minuto e bombeia 224 milhões de litros de sangue para o corpo de um homem e mais de 295 milhões para o corpo de uma mulher. As mulheres têm esperança de vida maior. Dito de outro modo, nossa bomba vital movimenta o equivalente a 435 toneladas de sangue até que, enfim, para de funcionar. O coração faz circular o sangue, que realiza uma longa lista de atividades fisiológicas. Fornece oxigênio e alimento a todos os órgãos e tecidos. Elimina o gás carbônico produzido pela atividade celular, distribui calor, transporta hormônios e outros mensageiros químicos. Serve de estrada por onde circulam as células de defesa do sistema imunológico e executa a ereção do pênis e o estímulo ao clitóris durante a excitação sexual. Cheia de tarefas, essa bomba vital surge como um músculo mais trabalhador e infatigável do corpo humano. Ele gera uma quantidade de energia suficiente para mover um caminhão por 32 quilômetros. Mas, claro, ele não age sozinho. O cérebro detecta as condições ao nosso redor, como a situação climática, os fatores de estresse e o nível de atividade física e regula o aparelho circulatório de forma a satisfazer as necessidades do nosso organismo. Mas quem seria a bomba propulsora de tanto movimento dentro dos nossos vasos? Ele chega a pesar 300 gramas, variando com o tamanho da pessoa e do seu sexo. Está localizado na cavidade torácica, parte central entre os pulmões, ligeiramente inclinado para o lado esquerdo, protegido pelo externo, costelas e colunas. Tamanho: o seu tamanho é de aproximadamente um pulso fechado, que tem a função de contrair e dilatar. O coração, ele é constituído por 3 camadas. Primeiro, o endocárdio, que reverte a parte interna do coração, protegendo a circulação do sangue. O miocárdio, que é o músculo. O coração em si é a camada mais expressa, possui muitos vasos sanguíneos, incluindo as coronárias, que são os vasos sanguinários que alimentam o coração. Por dentro, está dividido por 4 cavidades. As cavidades superiores são as mais pequenas e chamam-se de aurículas. Dividem-se em direita e esquerda. As cavidades inferiores denominam-se por ventrículos, são maiores e dividem-se
em direita e esquerda. Acompanhe no slide que segue o órgão de forma descritiva. O septo encontra-se a dividir longitudinalmente o lado direito do esquerdo do coração, para que o sangue venoso que circula do lado direito não se misture com o arterial que circula do lado esquerdo. O sangue arterial transporta o sangue rico em oxigênio e o venoso sangue rico em dióxido de carbono. A separar as aurículas dos ventrículos estão as válvulas. Do lado direito está a válvula tricuspide e do lado esquerdo a bicuspide ou mitral. As aurículas comunicam com as veias e os ventrículos com as artérias. As veias, no lado direito a aurícula, comunica-se com a veia cava superior, onde traz o sangue da parte superior de todo o corpo, e com a veia cava inferior, traz o sangue da parte inferior do corpo. No lado esquerdo, a aurícula comunica-se com as veias pulmonares, que se ramificam em direita e esquerda para levar o sangue ao pulmão direito e esquerdo. Válvulas aurículos ventriculares. No lado direito, o ventrículo comunica com a artéria pulmonar através da válvula semilunar direita. No lado esquerdo, o ventrículo comunica com a artéria aorta, que leva o sangue a todas as partes do corpo através da válvula semilunar esquerda. Como já foi dito anteriormente, o sangue é o responsável pelo transporte de nutrientes, oxigênio e hormônio. Mas qual é o caminho que ele faz dentro dessas cavidades? Apesar de toda a sua potência, o coração, em forma de cone, é relativamente pequeno, aproximadamente do tamanho de um punho fechado, cerca de 12 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura, em sua parte mais ampla e 6 centímetros de espessura. Sua massa é, em média, de 250 gramas nas mulheres adultas e 300 gramas nos homens adultos. O coração fica apoiado sobre o diafragma, perto de uma linha média na cavidade torácica. No mediastinho, a massa de tecido que se estende do externo à coluna vertebral e entre os revestimentos dos pulmões. Cerca de 2/3 de massa cardíaca ficam à esquerda da linha média do corpo. A posição do coração no mediastinho é mais facilmente apreciada pelos exames em suas extremidades, superfícies e limites. A extremidade pontuada do coração é o ápice, dirigida para a frente, para baixo e para a esquerda. A porção mais larga do coração, oposta ao ápice, é a base dirigida para trás, para cima e para a direita. O pericárdio é a membrana que reveste e protege o coração. Ele restringe o coração à sua posição no mediastino, embora permita suficiente liberdade de movimentação para contrações vigorosas e rápidas. O pericárdio consiste em duas partes principais, pericárdio fibroso e pericárdio seroso. O epicárdio, a camada externa do coração, é uma delgada lâmina de tecido seroso. O epicárdio é contínuo, a partir da base do coração, com o revestimento interno do pericárdio, denominado camada visceral de pericárdio seroso. O miocárdio é a camada média, é a mais espessa do coração. É composta de músculo estriado cardíaco. É esse tipo de músculo que permite que o coração se contraia e, portanto, impulsione o sangue ou fosse para o interior dos vasos sanguíneos. O endocárdio é a camada mais interna do coração. É uma fina camada de tecido composta pelo epitélio pavimentoso simples sobre uma camada de tecido conjuntivo. A superfície lisa e brilhante permite que o sangue corra facilmente sobre ela. O endocárdio também reveste as válvulas e é contínuo com o revestimento dos vasos sanguíneos que entram e saem do coração. Você sabe explicar o que é um infarto?
Um ataque cardíaco ocorre quando o fluxo de sangue que leva o miocárdio é bloqueado por um tempo muito prolongado, de modo que parte do músculo cardíaco seja danificado ou morra. Caros cursistas, os médicos chamam isso de infarto do miocárdio, também chamado de infarto agudo do miocárdio ou simplesmente ataque cardíaco. O ataque, o infarto, pode ser fatal. Com tratamento adequado, é possível evitar danos significativos no músculo cardíaco. E isso é primordial para que o paciente possa viver muitos anos sentindo-se bem. Por isso, é crucial chamar a emergência ou correr para o hospital nos primeiros sinais do problema. As doenças cardiovasculares são líderes em morte no mundo, sendo responsáveis por quase 30% das mortes no Brasil. Dentre estas, o infarto é uma das principais causas. O infarto ocorre quando uma ou mais artérias que levam oxigênio ao coração, chamadas de artérias coronárias, são obstruídas por um coágulo de sangue, formando em cima de uma placa de gordura existente na parede interna da artéria. Antigamente, acreditava-se que o infarto agudo do miocárdio ocorria quando essas placas cresciam progressivamente até fechar completamente o vaso. Hoje sabemos que não é isso que ocorre. O fechamento do vaso ocorre devido a uma ruptura na parede da placa de gordura, levando à formação de um coágulo que obstrui a artéria e causa o infarto agudo do miocárdio. Outra descoberta importante foi que essa ruptura, formação do coágulo e fechamento do vaso, pode ocorrer em placas de aterosclerose pequenas que causam 20 a 30% de obstrução e, por isso, eram assintomáticas. Então, é possível que alguém que não sinta nada em caminhadas ou até em corridas possa sofrer um infarto agudo do miocárdio? A resposta é sim. Cerca de 50% a 60% dos infartos ocorrem em uma pessoa previamente assintomáticas. Por conta disso tudo, o check-up é tão importante. Outra causa incomum do infarto são espasmos de uma artéria coronária que podem ser capazes de interromper o fluxo do sangue à parte do músculo cardíaco. Drogas, como a cocaína, podem causar tal espasmo. Um ataque cardíaco também pode ocorrer devido a uma ruptura na artéria do coração ou coágulos que viajaram de outras partes do corpo pelo sangue. Infarto também pode ocorrer se o fluxo sanguíneo para o coração é severamente diminuído, em situações como a pressão arterial muito baixa. Acompanhe o slide que segue. O coração é um músculo envolvido por membranas, a externa, o pericárdio interno, o endocárdio, a intermediária entre pericárdio e o endocárdio, e o miocárdio, que é responsável pelas contrações involuntárias do coração, sendo essa fase chamada de sistole e a do relaxamento do músculo é denominada diastole. Esse órgão é uma bomba que mantém uma corrente de sangue venoso para o pulmão e de sangue arterial para todo o corpo, e é dividido em 4 cavidades: o átrio direito, o esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Os átrios comunicam-se com o ventrículo por meio de válvulas. O AD com o VD tem-se a válvula tricúspide e no AE com o VE a válvula biscúspide ou mitral. Essas válvulas abrem durante a sistole e fecham durante a diastole, impedindo o retorno do sangue. Do AD chegam as veias cavas superior e inferior e no AE chegam as 4 veias pulmonares. A contração do coração é involuntária, ou seja, independe do sistema nervoso. As células do miocárdio pulsam, gerando um impulso nervoso que determina o ritmo das contrações.
ou no sinoatrial ou o marca-passo, que pode ser registrado durante o exame de eletrocardiograma. Em pessoas normais em repouso, variam de 60 a 100 batimentos por minuto. Quando nos adultos, em repouso, ocorrem alterações nesses batimentos que podem causar as arritmias, como a taquicardia, onde o coração bate mais de 100 vezes por minuto. E é a bradicardia que bate menos de 60 vezes por minuto. A articulação sistêmica ou grande circulação é aquele em que o sangue rico em oxigênio sai do VE, do coração, pela aorta, artéria que se ramifica pelo corpo em artérias menores e mais finas. As arteriolas, ou capilares, respectivamente, o sangue oxigenado ou sangue arterial é transportado para todo o corpo, onde ocorrem as trocas gasosas e esse retorna ao coração rico em gás carbônico, chamado de sangue venoso. As veias superiores e inferior recolhem o sangue venoso das regiões acima do coração e do resto do corpo, respectivamente, lançando-o diretamente ao AD. A circulação pulmonar ou pequena circulação consiste em levar o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico aos pulmões e devolve o sangue oxigenado para o coração. O sangue rico em gás carbônico vai do AD para o VD e é bombeado para o pulmão através de uma artéria pulmonar que se bifurca em artéria pulmonar direita e esquerda, que vão para os respectivos pulmões. Nos capilares, que são finos e permitem as trocas dos gases respiratórios, ocorre a hematose, onde o sangue perde o gás carbônico e recebe o oxigênio dos alvéolos, transformando-o em sangue arterial, que é rico em oxigênio, que retorna ao coração pela veia pulmonar pelo AE, reiniciando novamente o trajeto. A pressão exercida pelo sangue nas paredes arteriais, a pressão arterial, pode ser aferida em indivíduos em repouso e jovens. A pressão máxima que ocorre durante a sistole equivale a 120 milímetros de mercúrio e durante a diastole a 80 milímetros de mercúrio. Algumas curiosidades sobre o coração. O coração funciona como uma espécie de bomba, impulsionando sangue por todo o corpo. O coração é um órgão musculoso e fibroso, ou seja, composto principalmente por músculos e fibras. Em repouso, uma pessoa tem o sangue bombeado pelo coração por todo o corpo em aproximadamente 50 segundos. O coração saudável de um adulto pesa entre 250 e 400 gramas. O tamanho do coração de um adulto é um pouco maior que o punho de um homem adulto. No ser humano embrionário, o coração começa a bater após 21 dias da concepção. Nesta fase, bate de 70 a 80 vezes por minuto. Batimento cardíaco próximo ao da mãe. As cardiopatias, que são doenças do coração, são tratadas e estudadas por cardiologia, ramo da medicina que estuda o coração humano. O coração de um adulto em estado de repouso faz 70 a 85 batimentos por minuto. Em atividade física, pode chegar entre 120 e 140 batimentos por minuto. Por dia, o coração de um adulto bate cerca de 100 mil vezes. O coração de uma pessoa que viveu cerca de 80 anos bateu, por toda a sua vida, mais de 3 bilhões e meio de vezes. O coração humano bombeia cerca de 7.500 litros de sangue por dia. Os batimentos cardíacos ocorrem a partir de estímulos elétricos, espécie de marca-passo natural, que tem origem este estímulo elétrico que faz bater o nosso coração. O coração humano é composto por 4 câmaras, as superiores, que são chamadas de átrios, direito e esquerdo, e os inferiores, que são chamados de ventrículos, direito e esquerdo. Por menores que sejam as crianças, elas sempre se perguntam sobre como funciona o nosso corpo, para que serve o nosso sangue. A gente come e bebe água para quê?
De onde vem a sede que sentimos depois de correr? Quanto tempo posso ficar sem respirar? Mesmo antes de começar a estudar o organismo, elas formulam hipóteses que essas perguntas, em geral, apoiadas em informações vindas de casa e da mídia e algumas com grandes equívocos conceituais. É papel do professor lançar novas questões e tentar ajudá-las a construir explicações mais ajustadas e muitas vezes provisórias sobre o tema. É claro que não se espera que os alunos consigam entender toda a complexidade do organismo humano e das explicações científicas que ajudam a entendê-lo. Mas é preciso que conheçam as características e definições básicas, as funções dos diversos órgãos e suas relações. O foco do trabalho nessa etapa é ajudar a turma a perceber o corpo como um todo integrado, em que diversos sistemas realizam funções específicas, interagindo para a sua manutenção. Além disso, é necessário relacionar o equilíbrio e a saúde do organismo com atitudes e interações com o ambiente, como alimentação, higiene, repouso adequado. Veja algumas indagações e as possíveis soluções para as mesmas. Trabalhar com problemas contextualizados é uma boa estratégia? Sim. O ensino de ciências deve ser uma maneira de repensar o mundo e a relação que estabelecemos com ele. Em outras palavras, deve estimular a garotada a se perguntar por que e como as coisas acontecem. E mais do que isso, a encontrar respostas para as questões. Uma pergunta inquietante sobre o organismo pode ajudar a concretizar uma série de conceitos e de relações entre os sistemas. Por exemplo, por que para ficar forte é preciso pegar peso? Para acabar com as dúvidas, será preciso buscar muitas informações sobre o armazenamento de gordura como reserva de energia, que levarão à busca sobre o papel da alimentação, que está relacionada, claro, à digestão. É claro que nessa fase as crianças não devem saber em detalhes como funciona esse ciclo de relações. Elas precisam entender a lógica por trás do conceito do ganho de peso e o papel dos nutrientes. Outra situação. Preciso dizer os nomes científicos de cada parte ao ensinar ciências naturais, as partes do corpo? Isso é fundamental. Não dá para falar de qualquer assunto de ciências sem usar as nomenclaturas corretas. Tentar simplificar a linguagem atrapalha o ensino e faz com que as crianças construam uma visão distorcida da área. Por exemplo, ao trabalhar com o sistema circulatório, é preciso chamar vasos, artérias e veias por seus nomes originais, e não de tubos por onde o sangue percorre. Em qualquer outra simplificação. Mas, atenção, não é porque você irá utilizar a nomenclatura correta que isso deverá ser exigido dos alunos. Em uma metodologia que defende o estudo visando a cultura científica, o ideal é auxiliar a construção de conhecimentos que favoreçam a compreensão daquilo que ele vivencia e não sabe de cor. Não sabe de cor o número de ossos ou o nome deles, que faz parte do nosso corpo. Posso utilizar ilustrações mais infantilizadas nas minhas aulas? Isso não é aconselhável. O estudo de ciências deve ser feito de forma mais fiel à realidade para a construção correta dos conceitos propostos e das suas representações. Não é porque um desenho é bonitinho que as crianças irão aprender mais com ele. É fundamental que as imagens auxiliem a turma a compreender o funcionamento do corpo, sem simplificações em relação às formas e às suas funções. É bom atentar aos detalhes durante a seleção das imagens. O realismo e as fontes de referência devem e precisam ser analisados. Outra questão importante. Devo comparar o ser humano a outra espécie? Sim.
esse tipo de estratégia ajuda a turma a assimilar características gerais que nos identificam como espécie. O que temos em comum com os animais e o que nos diferencia. A comparação em relação à estrutura geral e o revestimento do corpo leva o aluno a pensar nas funções do organismo. É possível até destacar comportamentos semelhantes entre as espécies, como a alimentação dos filhotes, particularmente em aves e mamíferos, e alguns rituais de conquista e acasalamento, também comuns aos homens. Há um verdadeiro acordo entre os professores de ciências quanto às atividades extraclasses. Essas atividades auxiliam na aquisição do conhecimento por parte dos alunos. Os parâmetros curriculares nacionais de ciências naturais indicam que atividades experimentais são de grande importância para a vida do aluno e devem ser aplicadas pelos professores, que, associadas à coleta de dados em diferentes fontes, podem permitir um ensino contextualizado e mais coerente, com a realidade, óbvio, dos nossos alunos. Essas atividades são realizadas quando o aluno sai da escola junto ao seu professor para realizar pesquisas de campo sobre o meio, visita museus, indústrias, teatros, entre outros. Em geral, quando o aluno é levado a participar desse tipo de atividade, sente-se motivado e, com isso, pode aprender a discutir, a buscar por respostas, o que contribuirá para a sua real aprendizagem. No ano de 2005, Trivelato Silva, 2011, coletaram informações por meio de questionários e discussões com professores de ciências da Prefeitura Municipal de Itatiba, em São Paulo, sobre as contribuições das atividades desta classe. De acordo com esses professores, houve maior aquisição de conhecimentos, integração entre teoria e prática, conhecimento de novos materiais e recursos pedagógicos, motivação dos alunos e o despertar a vontade de aprender em vivência prática. Caros cursistas, observe o slide e as considerações com base nele. O ensino de ciências, quando atende às expectativas dos alunos, proporciona uma aprendizagem significativa para o desenvolvimento e construção desse aluno. Apesar da importância dessas atividades na aquisição do conhecimento, Trivelato Silva apontam as dificuldades dos professores para realizar as atividades fora da escola, como a burocracia para conseguir sair da escola, a ausência de alguns alunos, dificuldades financeiras, um maior risco de acidentes e dificuldades de transporte. Para o PCN de Ciências, é essencial que o ensino das ciências naturais seja realizado em atividades variadas que promovam o aprendizado da maioria, evitando que as fragilidades e as carências tornem-se obstáculos intransponíveis para alguns. Atividades como participação oral, debates, dramatização, entrevistas, exposições espontâneas ou preparadas, observação e reflexão rompem qualquer barreira para o processo de aprendizagem, para que esse processo seja um processo efetivo. Nos parâmetros, o papel primordial do professor é criar oportunidades de contato direto de seus alunos com fenômenos naturais e artefatos tecnológicos, em atividades de observação e experimentação, nas quais fatos e ideias interagem para resolver questões problematizadoras, estudando as suas relações e as suas transformações impostas ou não pelo ser humano. Da mesma forma, é fundamental ao professor ouvir de seus alunos quais os significados pessoais que dão para o que está sendo estudado. Com isso, eles darão maior valor ao estudo de ciências naturais. Nas aulas de ciências, ocorrem múltiplas interações entre o professor e os alunos. E essas se referem a uma ampla variedade de conteúdos, que inclui a história científica a ser ensinada, possivelmente envolvendo aspectos conceituais, tecnológicos e ambientais, aspectos procedimentais de fazer ciência, por exemplo, como montar um sistema simples de destilação da água,
questões de gerenciamento e organização da sala de aula, por exemplo, dando instruções para tarefas a serem realizadas ou chamando a atenção e solicitando o silêncio da turma em determinado momento da aula. Mesmo reconhecendo a importância de todos esses aspectos na definição dos conteúdos, das interações em sala de aula, a estrutura analítica proposta foca a atenção nos conteúdos relacionados ao desenvolvimento da história científica que está sendo ensinada. Ou seja, dos conteúdos conceituais do assunto a ser abordado. O ensino de ciências, em sua fundamentação, requer uma relação constante entre a teoria e a prática, entre conhecimento científico e senso comum. Assim, a teoria deve estar aliada a uma prática transformadora, adaptada à realidade do aluno para que consiga atingir seus objetivos. Segundo os autores, a realização de experimentos em ciências é uma excelente ferramenta para que o aluno entenda a teoria. Assim, o professor deverá partir de questões investigativas que tenham relação com o aspecto da vida do aluno, sendo problemas reais e desafiadores, contribuindo para que o aluno adquira uma visão crítica do mundo. A atividade experimental deve oferecer condições para que os alunos possam levar e testar suas ideias e suposições sobre os fenômenos científicos que ocorrem em seu entorno. Nesse cenário, caros estudantes, o professor assume a posição de mediador do processo de aprendizagem, tornando significativa para a vida do aluno. Sobre o ensino de ciências e o movimento, ciências, tecnologia, sociedade, Trivelato e Silva afirma que muitas escolas ainda utilizam as regras e valores para ensinar ciência, enquanto deveriam questionar e criar novas regras e valores, já que a sociedade atual ela é impulsionada pelo rápido desenvolvimento tecnológico e científico, demandando uma nova postura e valores do ser humano. Desse modo, é necessário que esse cenário seja alterado, já que o tecnológico e o científico regem a sociedade. Para os autores, a disciplina de ciências no ensino fundamental e na educação infantil deve estabelecer vínculos com o científico, em consonância com as questões de valores éticos e culturais com o cotidiano do aluno para alcançar tais propósitos às atividades. As atividades experimentais devem promover situações em que o aluno aprenda a fazer sugestões ou hipóteses, expor aos colegas e professores seus pontos de vista, suas suposições sobre o assunto que está sendo apresentado. Assim, na escola, a experimentação em laboratórios auxilia os alunos a atingirem níveis mais elevados de cognição, facilitando a aprendizagem que envolve os conhecimentos científicos. Na medida em que a análise das aplicações das ciências e seus desdobramentos tecnológicos e sociais contribuem para diminuir a divisão entre a escola e o mundo que faz parte da realidade do aluno. É possível compreender as relações entre a pesquisa científica e a produção industrial ou a tecnológica tradicionalmente usada para a sua comunidade. Sendo assim, é preciso que todos os envolvidos no sistema educacional estejam motivados e preparados para enfrentar o futuro que se tem revelado incerto. Em permanente mudança, óbvio, para dar melhor forma, contribuírem para o sucesso educativo. Caros alunos, a realidade de muitas escolas brasileiras ainda está longe do ideal exigido pelo mundo globalizado e digital. Referimos-nos aqui àquelas que não dispõem de computadores e outros equipamentos modernos para o uso de seus professores e alunos. Observem as divergências nos slides que seguem e algumas considerações. Existem escolas, principalmente da rede de ensino público, que dispõem de equipamentos e de laboratórios, mas não têm profissionais devidamente preparados para manuseá-los. Considera-se também que uma parcela de professores em serviço não teve em sua formação acadêmica preparação para o uso dessas novas tecnologias. Por isso,
sentem-se desencorajados em utilizá-las em suas aulas. Já entre os educadores mais jovens, que tiveram em sua formação acesso às novas tecnologias, quando presentes na sala de aula, utilizam como ferramentas aliadas no ensino de sua prática profissional. Podemos dizer que com o mundo globalizado, com o acesso às informações em tempo real e com a facilidade de acesso a todo e qualquer tipo de informação, é preciso que o docente, professor, esteja atento e disposto a se reinventar, uma vez que o ensino, como era praticado na época de nossos pais, deixou de ser interessante. Importante refletirmos que o termo tecnologia não se refere apenas aos recursos técnicos usados no ensino, mas a todos os processos de concepção, desenvolvimento e avaliação da aprendizagem. Embora esse conceito seja muito amplo e o que temos visto é a introdução de tecnologia no ambiente escolar, vem acontecendo de modo acanhado. Nos últimos 5 anos, percebemos uma crescente, mas ainda pouca, oferta de materiais didáticos digitais, seja esse na rede web ou CD-ROMs, o que ainda representa ser um desafio, pois ainda é muito pouco o número de professores que arriscam a utilizar seus materiais, seja por desconhecimento ou receio do novo. Em suma, caros cursistas, em toda a história da escolarização, nunca se exigiram tanto da escola e dos professores, quanto nos últimos anos. Essa pressão é decorrente, em primeiro lugar, do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e, em segundo lugar, das rápidas transformações do processo de trabalho e de produção da cultura. A educação e o trabalho docente passaram então a ser considerados peças-chave na formação do novo profissional do mundo informatizado e globalizado. A forma como o ensino de ciências tem sido realizado limita-se em sua maior parte a um processo de memorização dos vocábulos, de sistemas classificatórios e de fórmulas, de modo que os estudantes, apesar de aprenderem os termos científicos, não se tornam capazes de aprender o significado de sua linguagem. Mas como vimos nas imagens, existem divergências escandalosas entre escolas no que se trata de infraestrutura para o desenvolvimento de nosso trabalho como docente e acabamos de receber como resposta o consolo de que devemos trabalhar com o que temos. E aqui eu pergunto, e o que temos é de qualidade? Como recomendação apenas, assista o vídeo Ilha das Flores, com duração de 13 minutos, para ampliar seus conhecimentos. Nele você encontra informações sobre a maneira de relacionar o conhecimento ao cotidiano do aluno. É muito importante que você assista. Agora é hora de nossa reflexão. Com base nos nossos estudos da aula de hoje, apoiado em seu caderno didático, responda ao questionamento que segue no slide. Use seu conhecimento de mundo e suas experiências do dia a dia. Volto daqui a pouco para o nosso feedback. De acordo com os estudos e os conhecimentos prévios adquiridos, justifique a afirmação. Com as novas tecnologias da informação, abrem-se novas possibilidades à educação, exigindo uma nova postura do educador. Pois bem, após esse momento de reflexão e sabendo que a tecnologia facilita o processo de ensino e de aprendizagem em qualquer nível de escolaridade, inclusive, claro, que na educação infantil, há extrema facilidade de ensinar de maneira mais agradável aos alunos. Temas difíceis até que para o adulto, como esses que exploramos na aula de hoje. A visão de mundo que começa a ter significados nessa etapa de ensino é maior percebida e desenvolvida de maneira lúdica, com jogos educativos capazes de fazerem as crianças viajarem em um mundo totalmente deles, cheio de sonhos e fantasias. Jamais se esqueçam, caros acadêmicos, que essa é a fase dos sonhos. E isso nós não podemos roubar de ninguém. A hora é de brincar e de aprender nessas brincadeiras.
Grande abraço, aguardo vocês em nossos fóruns e até a nossa quarta aula.